é x ao quadrado menos 2x mais 1. Vamos lá. Bom, a concavidade, aqui no caso, é 1. O coeficiente é algo, então a concavidade está para cima. As raízes da equação, então ficou x ao quadrado menos 2x mais 1. Você vai resolver, né, vai igualar a zero para descobrir as raízes. E para descobrir as raízes dessa equação. Que nesse caso aqui, quando você for calcular, seria interessante você fazer esse cálculo. As raízes vão ser coincidentes. O x' e o x duas linhas vai dar exatamente 1, certo? Tanto que se você pegar as duas raízes, 1 mais 1 dá 2, olha aqui ela, só que com o sinal trocado. E 1 vezes 1 dá 1, está aqui ela no produto. Então, o meu x está coincidindo e está sendo simplesmente o 1. E o vértice? Vértice, você também já sabe calcular. Tá? Você vai fazer de novo o x do vértice, que é menos b sobre 2a, que fazendo a conta você vai perceber que vai dar 1. Faça essas contas, tá? E y do vértice vai ser menos delta sobre 4a. Que no caso você vai calcular e vai dar 0. 0. Então o vértice da minha parábola vai estar no ponto 1 e 0. E no caso vai ser um mínimo, né, já que a concavidade está para cima. E por fim você vai calcular em que ponto ela corta o eixo y. E você já entendeu que é aquele elemento sozinho, que é a parte, né, esse aqui, já marca. Quando você fizer x igual a 0, essa primeira parcela vai virar 0, essa segunda vai virar 0. Beleza. Bora lá pro nosso gráfico, nosso esboço. Bom, então esse aqui é o eixo x, esse aqui é o y, concavidade para cima, onde ela corta, com o vermelho, né? Ele corta o x no ponto 1, o vértice da parábola vai estar no 1 e 0, que é o mesmo ponto ali, e ele corta o eixo y no ponto 1, que seria esse aqui, ó, tá? 1. E agora, Thiago, como é que faz? Não, a gente já tem a noção de como vai estar a parábola, olha aqui, ó, assim. Correto? Porque a gente sabe que ele é um mínimo, não tem como ela estar para baixo. Se esse ponto é o mínimo, a partir do vértice é que ela vai abrindo. Sabe o que é interessante você saber aqui? Quando você for calcular as raízes dessa equação, você vai descobrir que o delta deu 0. 0. Quando o delta dá 0, sabe o que significa? Existe um ponto só, ó, cruzando o eixo x. Esse delta aqui de cima deu 9. Esse delta deu 9, ou seja, ele deu positivo. Quando o delta dá positivo, ele corta 2 pontos. Ele é a equação do segundo grau normal. Quando dá 0, é um ponto só. Essa questão aqui é interessante. Por mais que o tempo esteja estourando, mas só que é bem válido você ter um contato com ela. Bom, o A está dando negativo, então a concavidade é para baixo. Deixa eu escrever aqui. Se eu for calcular os valores de x, ou as raízes aqui dessa equação, então vou ficar menos x quadrado menos x menos 3 e igual a 0 para calcular as raízes. E deixa eu aqui mostrar algo que vai acontecer. Quando você for calcular o delta, ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Um monte de menos, né? Então, menos 1 ao quadrado vai dar 1. Agora, esse menos 4 vezes menos 1 vezes menos 3, menos com menos dá mais, com menos dá menos de novo. Então, 12. Deu 12. Bom, esse delta deu negativo. E daquilo que você já conhece de equação do segundo grau, quando um delta dá negativo, não tem resposta para y. Sabe o que a gente fala? Não sei se você lembra disso, tem que lembrar. X não pertence aos reais, não tem resposta. E agora, Thiago? Bom, paciência, não tem resposta, não tem resposta. Aí você precisa calcular
o vértice da parábola. Mais uma vez, quando você for calcular com aquelas equações, você vai descobrir o x do vértice sendo como menos meio e o y como sendo menos 11 quartos. E o ponto onde ele corta a interseção com o eixo y vai ser justamente o ponto menos 3. Dá para ver lá na equação. Sabe como é que esse gráfico vai ser formado? Deixa eu colocar aqui para você. Bom, concavidade para baixo, x, não achei nenhum. Sabe por que eu não achei nenhum? É porque ele não corta o eixo. Quando o delta der negativo, deixa eu colocar aqui de vermelho de novo, quando o delta der negativo, significa que ele não corta, ele não tem raízes. Deu positivo, ele corta em 2 pontos. Deu 0, corta em 1 ponto. E deu negativo, ele não corta em nenhum ponto. Então eu tenho o vértice que ele me ajuda pra caramba, que no caso, eu vou colocar aleatório aqui, menos meio seria bem aqui, né? E menos 11 quartos dá quase 3. Então seria bem aqui e menos meio. Então esse aqui seria o ponto do vértice da parábola. E ele corta no menos 3, certo? Então deixa eu forçar a barra aqui, fazer de conta que o menos 3 vai ser bem aqui, tá? Eu sei que tá aparecendo menos 3,5, mas está aqui a nossa parábola. É bom que o vértice ele já nos mostra a partir de onde ela começa. A gente só precisa saber que pontos ele cruza o x e o y. Então essa seria a ideia. Deixa eu colocar aqueles valores ali, só para fechar a ideia. Menos meio, e aqui seria menos 11 quartos, e sendo que aqui ele corta no menos 3. Tá? Essas informações são interessantes sobre o delta, que já dá para você ter uma noção. Bom, eu preciso que você me mostre esses pontos aqui, tá? Não quero que você... Porque essa aqui é a questão do Google Classroom. Eu só quero que você me diga se a concavidade é para baixo ou para cima. Isso na resposta. Eu quero que você me diga quais são as raízes dessa função, quais são os zeros. Eu quero que você calcule o vértice, que eram as coordenadas do vértice. Eu quero que você me diga onde fica a interseção com o eixo y, tá? Os pontos que eu preciso para esboçar. Não quero que você, nem tem como você colocar lá no Google Classroom o esboço, mas eu quero saber essas informações, tá ok? Bom, a aula foi um pouco comprida, mas informações interessantes. Bom, abraços para vocês.